Lares cristãos têm violência doméstica? Tem, infelizmente. Em tese não deveria ter, mas essa não é a realidade atual. Tem sim. E não sou eu quem fala isso, né? Embora eu vejo isso todos os dias acontecendo com mulheres, né? Mulheres de liderança, mulheres que não são de liderança, de igrejas, de todos os ministérios. Mas eu estou falando isso porque a pesquisa do Fórum de Segurança Pública, Visível e Invisível, trouxe números assustadores. De todas as mulheres pesquisadas que já sofreram violência nos seus relacionamentos conjugais, 42% dessas mulheres eram evangélicas e 32% ou 38%, não me recordo bem, eram católicas. Gente, isso é assustador. Se o lar, que é denominado cristão, está tendo violência, que dirá, né? E aí a gente fica se perguntando de onde vem essa violência, né? Essa violência ela é multifacetada, a gente sabe disso, mas a gente precisa aprender a viver um evangelho fora dessa teologia machista patriarcal, que é o que a maioria das igrejas ainda utilizam, né? É uma teologia do século I, levando em consideração ali o que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro falaram da submissão da mulher, e levam isso às últimas consequências. Por quê? Levam isso, essa interpretação às últimas consequências e não mudam, mesmo sabendo que isso foi para uma sociedade do século I, um momento onde Herodes, Calígula, Nero e toda aquela galera governava, era uma sociedade extremamente patriarcal, a mulher não podia trabalhar, a mulher era submissa e o casamento era fonte de subsistência para essa mulher. Mesmo esses líderes sabendo de tudo isso, eles não mudam essa teologia aplicada às igrejas. Por quê? Por causa do privilégio, né, gente? Esse discurso de ser do homem protetor e do homem provedor é um discurso massa, é um discurso muito bom para o masculino, porque coloca eles sempre num lugar de muito privilégio. Privilégio de status social, o privilégio de não dividir as atividades do cuidado da família. Não, porque o homem é para proteger, o homem é para prover. 50% dos lares brasileiros hoje são providos por mulheres. Têm suas autonomias preservadas, elas podem escolher o direito de ir e vir. Só que na prática não é bem assim. Na prática, os nossos costumes, a nossa cultura não consegue dissociar-se dessa cultura nefasta, machista, dessa teologia que coloca a mulher submissa a uma liderança masculina, como se ela estivesse fazendo a vontade de Deus. Sinto muito lhe dizer, mas não faz a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, eu gosto sempre de ir pelo caminho do apóstolo Paulo para você entender, né? O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, para Deus, homem e mulher, preto e branco, livre e escravo são iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos são iguais. Esse mesmo homem que falou isso foi o que falou da submissão. Foi o que falou do escravo fazer tudo como se estivesse fazer tudo ao Senhor, ao seu Senhor, como se estivesse fazendo a Deus, ao seu tutor, né? Então, veja bem, ele estava falando para uma sociedade que estava presa nessas leis civis do trato com o humano. Hoje, no século XXI, não é assim. E não é assim só por isso. Não é assim porque, segundo Jesus, também não deveria ser assim. O que nós precisamos para os nossos lares é que homens sejam cuidadores dos seus lares, porque existe uma grande diferença entre ser cuidador e ser só protetor e ser só provedor. O cuidador, ele anda lado a lado com essa mulher. Ele não submete ela a nenhuma liderança, porque o que reina nessa casa é o amor. O que reina é o diálogo, não é a obediência. O que reina é o trato humano.
e não a ordem de um tutor para o tutorado, né? O protetor para o protegido. Não é esse o diálogo que reina. Porque o diálogo do amor, ele não escalona ninguém. Você vê, próprio Jesus chamou a gente de irmãos. Entende? O diálogo do amor é diferente. E outra coisa bem interessante, quando esse homem cuida do seu lar, ele entra dentro do seu lar como cuidador, ele exerce esse papel de cuidado. O que é cuidar? É dividir todas as atividades que são invisibilizadas hoje. Né? O cuidado da família, ele é invisibilizado, que é o cuidado que foi sempre feito pela mulher e nunca foi valorizado. Nem dentro de casa e nem menos ainda fora de casa. Então, quando esse homem ele entra com a parcela do cuidado, ele se torna um homem generoso. Ele dá do seu tempo, ele oferta o seu tempo para sua família, ele oferta os seus afetos para sua família, ele se devota de fato, né? Porque entre proteger e cuidar, e essa proteção aqui eu coloco entre aspas, porque eu sempre pergunto, proteger quem do quê? Do quê? Que inimigo, cria-se um inimigo invisível que a gente precisa de proteção. Esses dias eu perguntei numa palestra, né, proteger do quê mesmo, né? Porque antigamente fazia muito sentido que o lar fosse protegido dos animais selvagens e silvestres que entravam dentro de casa, da família X que vai roubar a casa da família Y e não se tinha o Instituto de Direito Civil de proteção, né, a coisa privada. Fazia muito sentido, mas hoje... não, ele protege dos valores morais. Não protege também dos valores morais. Porque o maior crime que se comete nesse país hoje é a violência contra a mulher. Você pode ir em qualquer estado ver os números, está lá. Violência contra a mulher é o que mais a polícia militar atende. Proteger de que valor? Quando a gente vai ver os números, 80% dos estupros de meninas até 13 anos são feitos dentro de casa por amigo, pai, companheiro, tio, avô. Então não existe proteção moral, nem física e nem moral. Esse é um paradigma que a gente precisa romper com ele para a gente evoluir no trato humano. Porque do jeito que tá, gente, não tá legal. A gente chegou até aqui com esse valor. E olha onde nós chegamos. É essa discussão e a reflexão que eu trago. Nós chegamos até aqui com esse discurso. Nós vamos continuar com esse discurso, um discurso vazio, que não está trazendo melhoria. E Jesus nos ensinou que a resposta para esse discurso é o amor, é o cuidado, é a empatia, né? E aí, quando a gente vê lares assim, e mulheres, que é o pior, as mulheres vão buscar socorro na igreja. Chega na igreja, o pastor, o padre, o líder fala, não, irmã, para. Volta para casa, vai orar, você está orando pouco, volta para casa, que Deus vai te dar a tua bênção. Quando não, eu falo pastor, mas poderia ser pastora, porque elas reforçam o comportamento masculino, elas reverberam todos os valores masculinos da liderança religiosa do ministério, né? Então não muda, o fato de ser mulher não ajuda muita coisa. E quando não, ela nem pode ir na liderança da igreja, sabe por quê? Porque o marido recebe ajuda de custo da igreja, o marido é líder, tem um status social dentro da igreja, entende? Aí ela também não reclama. Bom, então, essa é a reflexão que eu trago, para a gente viver uma teologia que liberte os lares cristãos dessa violência, sabe? Porque essa teologia que nós vivemos até hoje não mudou e nem vai mudar, pelo contrário, cada dia mais a gente tem visto aí nas redes sociais os escândalos, né, que os líderes religiosos têm cometido contra as mulheres, né? E eu trago aqui para a gente pensar numa teologia que seja de Jesus, à luz de Jesus, e que, sobretudo, traga
essa equidade entre homens e mulheres, e que faça do lar cristão não um lugar de reforçamento de machismo e de patriarcado, mas que os nossos lares sejam lugares revolucionários de amor e de paz. Amém?